Sinais de orientação. Como podemos distinguir entre um banco de areia ou cachoeira que se aproxima e uma virada normal na corrente? Há sempre sinais tangíveis que nos ajudarão a navegar pela vida. A vida está constantemente nos enviando sinais. O sinal mais comum e conhecido é um presságio. Existem bons e maus presságios. Ver um arco-íris é um bom presságio. Um gato preto atravessando a estrada é um presságio de infortúnio. Presságios amplamente reconhecidos são criados como resultado de múltiplas observações e comparações. Se a porcentagem de presságios corretamente previstos for alta o suficiente, um certo padrão é determinado que então se torna opinião pública, porque as pessoas adoram conversar umas com as outras sobre fenômenos estranhos. No entanto, os presságios nem sempre se realizam, longe disso na verdade. Na Rússia, quando você esquece algo e tem que voltar para buscá-lo, as pessoas se preocupam porque dizem que voltar para um lugar que você acabou de sair é um mau presságio. Mesmo que uma pessoa não seja particularmente supersticiosa, o forte estereótipo social lança uma sombra em seu subconsciente. A pessoa começa a temer que algo desagradável aconteça e então decide que não vale a pena voltar para pegar a coisa que deixou para trás. Infelizmente, isso também não ajuda, porque um fluxo uniforme já foi perturbado e a pessoa já está um pouco desequilibrada. A expectativa do infortúnio introduz uma mudança nos parâmetros da energia do pensamento de uma pessoa e eles se deslocam para uma linha de vida que corresponde em qualidade. Não surpreendentemente, eles acabam experimentando tudo o que eles temiam. Com efeito, a pessoa permitiu a possibilidade do evento entrar em seu roteiro pessoal. Isso explica por que uma porcentagem crescente de presságios é cumprida. Como você pode ver, o presságio por si só não pode servir de lei ou padrão. Porque todo mundo considera um gato preto em particular um mau presságio. Ou, dito de outra forma, como é que um gato preto pode ter algum tipo de influência em nossas vidas? Claro que não é o gato que tem a influência, mas a resposta de uma pessoa. Ao ver um gato, se você acredita em presságios, eles desempenharam um papel na formação dos eventos de sua vida. Se você não acredita em presságios, mas ainda tem dúvidas quando percebe que viu um, a influência será pequena. Se, no entanto, você não acredita em presságios e não presta absolutamente nenhuma atenção a eles, eles não terão qualquer influência em sua vida. O princípio é muito simples, você experimenta o que permite em seu roteiro de vida pessoal. Uma pessoa que acredita que os presságios sejam superstições vazias não experimentará nenhuma indicação de sua validade na camada de seu mundo. Os presságios podem parecer reais nas camadas do mundo de outras pessoas porque essas pessoas procuram confirmação deles, enquanto o cético não. Se os presságios não têm influência direta sobre os eventos de nossas vidas, então, o que queremos dizer quando falamos de sinais orientadores? O gato preto não pode ter nenhuma influência direta sobre você, mas pode servir como um sinal de alerta sobre um evento que ocorrerá mais adiante no fluxo de alternativas. Isso é incrível quantos sinais você pode identificar quando decide estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Você pode acabar vendo-os em quase todos os lugares. Então, quais sinais devem ser considerados sinais de orientação? A outra questão é como os sinais devem ser interpretados, mas não entraremos nisso, pois é um tópico muito abrangente e vago. Tudo o que você pode fazer com segurança é aumentar o nível de vigilância e vigilância do seu guardião interior, observar o sinal e levar em consideração sua presença. Os sinais de orientação são sinais que indicam uma possível virada no fluxo alternativo. Em outras palavras, um sinal orientador serve para anunciar um evento que mudará substancialmente o fluxo da vida cotidiana. Se você está esperando algum tipo de mudança na corrente, por menor que seja, um sinal aparecerá para sinalizar seu início. Um sinal característico também pode aparecer se uma curva inesperada estiver chegando em um futuro próximo. Quando o fluxo de alternativas faz uma curva, você muda para uma linha de vida diferente. A linha da vida será mais ou menos homogênea, no que diz respeito à qualidade de vida. O fluxo no fluxo alternativo pode cruzar muitas linhas de vida que possuem parâmetros diferentes. As mudanças podem ser relativamente insignificantes, mas mesmo assim você sentirá a diferença. A mudança qualitativa é percebida consciente ou inconscientemente com o conhecimento de que algo não é exatamente o mesmo de um minuto atrás. Os sinais de orientação só aparecem quando uma mudança para uma linha de vida diferente é iniciada.
Se, por exemplo, você não prestar atenção especial a um evento separado, como um corvo grasnando, se isso não o colocar em guarda e você não sentir nenhuma diferença qualitativa naquele momento, isso sugere que você está na mesma linha de vida de antes. Se, no entanto, o fenômeno atrair sua atenção e você sentir que há algo incomum ou estranho nele, provavelmente é um sinal. Um signo difere de outros fenômenos cotidianos na medida em que sinaliza o início de uma mudança para uma linha de vida que difere consideravelmente da atual. Muitas vezes achamos sinais como este um pouco perturbadores, especialmente se eles são vistos imediatamente após uma mudança para uma linha de vida diferente. Isso ocorre porque há uma diferença qualitativa na linha de vida atual e anterior que não podemos explicar racionalmente. Muitas vezes é difícil apontar o que exatamente mudou. Você pode apenas ter a sensação de que algo não está certo. Quando uma mudança é feita, ela é percebida intuitivamente e, às vezes, até notamos mudanças no tipo de sinais que identificamos. É como se fora do canto do nosso olho que vemos, ou suspeitar que algo novo apareceu no fluxo. Assim, os sinais servem como indicadores de que uma mudança ocorreu ou está em processo de ocorrência. Algumas pessoas desconhecem a maior parte do que está acontecendo ao seu redor e, portanto, é improvável que percebam até mesmo os sinais mais óbvios. De um modo geral, porém, se não notamos algo incomum sobre um evento que ocorre em nossa linha de vida atual, provavelmente é porque ele tem a mesma qualidade de todos os outros fenômenos que experimentamos. A mudança para uma linha de vida substancialmente diferente normalmente ocorre gradualmente, passando por linhas intermediárias ao longo do caminho. Os sinais nestas linhas podem aparecer como avisos com diferentes níveis de gravidade. Às vezes, uma pessoa ignora seu primeiro aviso. O turno continua e então aparece um segundo aviso e depois um terceiro, e se a pessoa ainda não deu atenção ao perigo, finalmente ocorre um evento que é codificado na linha final do turno. Interpretar sinais de forma inequívoca é muito difícil de fazer. Às vezes você não pode estar 100% certo se o fenômeno que atraiu sua atenção é um sinal ou não. Tudo o que você pode fazer é levar em conta o fato de que o mundo parece estar tentando comunicar algo a você. Estamos principalmente interessados em aproximar bancos de areia e corredeiras, então seria bom pelo menos ter uma dica do que está por vir. Na maioria dos casos, você pode explorar o sinal formulando uma pergunta de tal forma que produza uma resposta sim ou não. Por exemplo, vai dar certo ou não? Vou fazer a tempo ou não? Serei bem-sucedido em fazer algo ou não? É bom ou ruim, perigoso ou não, e assim por diante. A interpretação de um sinal deve ser simplificada o suficiente para sugerir um tipo de resposta, positiva, ou negativa. Não faz sentido esperar um alto nível de detalhes precisos. O sinal traz uma dica da qualidade da próxima curva no fluxo. Se você associa o signo a sensações desagradáveis ou o enche de apreensão, surpresa desagradável ou ansiedade, significa que o signo sinaliza uma reviravolta negativa. Se a sensação for ambígua, não vale a pena tentar interpretar o signo, pois sua avaliação será subjetiva demais para ser confiável. Um sinal pode trazer um aviso de que você precisa ter mais cuidado, mudar seu comportamento de alguma forma ou parar de fazer algo. Por esta razão, é importante não negar um sinal nem deixá-lo preocupar-se demais, atribuindo-lhe muita significância. Os signos podem assumir várias formas, mas em cada caso a coisa mais útil a fazer é decidir se seu significado é positivo ou negativo. Por exemplo, se você está com pressa e uma senhora idosa com um bastão bloqueia seu caminho, isso pode ser interpretado como significando que você se atrasará, que o ônibus que normalmente se arrasta por algum motivo passará hoje. Talvez você tenha ido longe demais em uma situação e devesse ser mais cuidadoso, ou talvez você esteja tentando fazer algo que não está indo muito bem e não importa o que você faça, os obstáculos continuam atrapalhando, levando as coisas a um impasse. Talvez você tenha escolhido um beco sem saída e deva seguir um caminho diferente. O principal benefício dos signos é que eles têm a capacidade de acordá-lo a tempo de fazer você ver que está agindo no interesse de um pêndulo destrutivo ou em seu próprio prejuízo. As pessoas muitas vezes cometem erros fatais quando estão sob a anestesia zumbificante de um pêndulo, só mais tarde percebendo que não estavam cientes de suas ações e se esqueceram de estar vigilantes. Pode ser útil interpretar até mesmo sinais inocentes como simples avisos. É sempre sábio manter um senso de cautela e consciência em relação ao que está acontecendo ao seu redor, desde que a cautela não se deteriore em ansiedade e suspeita.
Você tem que ser capaz de cuidar sem se preocupar. Seja desapegado ao mesmo tempo que impecável em tudo que faz. Por mais estranho que possa parecer, às vezes os sinais de orientação mais claros e concisos são frases, ditas espontaneamente como se não tivessem importância. Quando alguém está tentando forçar sua opinião sobre você, é melhor não prestar atenção, mas uma frase espontânea proferida como uma recomendação casual ou um conselho pode valer a pena levar a sério. As frases espontâneas são ditas sem que o orador planeje o que vai dizer de antemão. Você provavelmente pode se lembrar de uma ocasião em que respondeu a um comentário imediatamente, sem pensar. É como se a resposta já existisse em algum lugar profundo em sua consciência e simplesmente aparecesse, contornando a mente analítica. A mesma coisa acontece quando sua mente está cochilando ou ocupada com outra coisa e frases aparentemente aleatórias são pronunciadas. Quando a mente está cochilando, a alma fala e a alma, afinal, tem contato direto com o campo da informação. Por exemplo, alguém por acaso diz: não esqueça seu cachecol. Você vai pegar um resfriado. Se você não seguir o conselho deles, é provável que se arrependa mais tarde. Você pode estar absorto em pensamentos sobre alguns problema e alguém faz uma recomendação de passagem que no momento não parece muito relevante. Ouça estas palavras e frases. Não seja muito rápido para descartá-los. Você pode estar convencido de que está certo sobre algo e então alguém abre seus olhos para ver as coisas de forma diferente, mesmo sem a intenção de fazê-lo. Tente não ser muito teimoso para reconsiderar seu ponto de vista e pergunte a si mesmo se você não estava de fato apenas jogando as mãos aleatoriamente na água. Sentimentos de desconforto interior também são um sinal muito claro, embora, via de regra, não prestemos a devida atenção a esses sentimentos. Se você tem que tomar uma decisão, ninguém melhor do que sua própria alma sabe qual deve ser essa decisão. Muitas vezes é muito difícil entender o que exatamente a alma está tentando lhe dizer, mas o princípio é o mesmo de todos os outros sinais. Você pode determinar sem ambiguidade se a decisão é do agrado da alma ou não. Quando você tiver que tomar uma decisão, pare e ouça o farfalhar das estrelas da manhã. Se em sua mente você já tomou a decisão e se lembrou do farfalhar tarde demais, tente lembrar que tipo de sentimentos você estava experimentando quando estava tomando a decisão. Esses sentimentos podem ser caracterizados como: eu me sinto bem, ou eu não me sinto bem, sobre isso. Se você tomou a decisão com relutância, e isso o deixou com frio, então esse sentimento se encaixaria claramente na categoria: eu não me sinto bem. Se não for tarde demais para mudar de ideia, faça-o. Ouvir sua intuição, avaliar o quão confortável você se sente não é difícil. O que é difícil, porém, é lembrar cedo o suficiente para ouvir seu coração, pois a mente raciocina com autoridade sem inclinação para ouvir mais ninguém. O alto tamborilar do bom senso abafa a voz sussurrante do coração. A mente está sempre tentando fundamentar e provar sua posição. Aqui você tem uma escolha, sim, ou não. A alma tenta timidamente objetar, não. A mente está ciente da alma dizendo, não, mas finge que não ouve, apresentando argumentos persuasivos baseados em julgamento sensato, para sustentar seu próprio, sim. Depois de ler essas linhas, armazene-as em um arquivo separado em sua memória e, na próxima vez que tomar uma decisão, retire o arquivo. Você verá que o processo é exatamente como eu descrevi. Eu sugiro ter em mente este exercício simples e confiável como uma forma de reconhecer seu não interior. Se você tem que se convencer a dizer sim, então sua alma está realmente dizendo não. Quando seu alma diz sim, você não tem que falar por si mesmo. Retornaremos a isso mais tarde. Preste atenção aos sinais que o mundo está lhe dando sem passar por cima e procurar sinais em todos os lugares. Pode ficar um pouco absurdo se você disser: olha, os pássaros estão voando alto no céu hoje. Eu me pergunto o que isso significa. Talvez signifique apenas que os pássaros não têm medo de altura e, portanto, são capazes de voar em grandes altitudes. É suficiente estar ciente do que você percebe e ter em mente que algo que você viu pode ser um sinal de orientação. Assim que você esquecer de estar vigilante, os pêndulos se prenderam a você e você poderá se tornar vítima das circunstâncias. Também vale a pena verificar minuciosamente os desejos e ações que podem mudar drasticamente o curso do seu destino.
Se você tiver um pressentimento negativo sobre algo que está pensando em fazer, se for possível, não o faça porque o sentimento negativo que você está experimentando indica que o desejo original veio da mente, não do coração. Desejos e ações que vêm da mente são sempre impostos por pêndulos. Se você ignorar um pressentimento negativo na maioria dos casos, nada de terrível acontecerá, mas às vezes você pode se arrepender profundamente de fazê-lo. Portanto, sempre que possível, é melhor renunciar a desejos e ações que evoquem sentimentos de culpa, dúvida ou apreensão. Se você adquirir o hábito de fazer isso, simplificará muito sua vida e o libertará de todos os tipos de problemas. Há apenas um, mas. Se uma série de passos equivocados deixou todos em um nó, pode não ser suficiente simplesmente repensar certos desejos e ações, porque às vezes uma pessoa é chamada a fazer algo que lhe causa desconforto, como não dizer a verdade ou ir para trabalhar quando você odeia seu trabalho. No entanto, uma vez que um nó foi desatado e você está livre de uma situação mais complexa, você pode experimentar com confiança o princípio de renunciar a desejos ou ações que evocam uma sensação de desconforto interior. Isso é tudo o que pode ser dito sobre os sinais orientadores no contexto do modelo Transurfing. Em última análise, só você pode interpretar os sinais que são pessoais para você. Não há necessidade de ensiná-lo a interpretar sinais. Você entenderá instintivamente o significado deles se observar a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Desconfie de atribuir importância excessiva a sinais que não são suficientemente claros ou que introduziriam interpretações negativas em seu roteiro de vida pessoal. Você não será pego em um banco de areia ou voará pelas corredeiras se evitar criar um potencial excessivo. Depois de tudo dito e feito, podemos sobreviver muito bem sem sinais, se for preciso. Não nos é dado compreender plenamente o seu significado. O único sinal que vale a pena focar quando você está tomando uma decisão é o seu pressentimento e intuição. Realmente vale a pena ouvir o farfalhar da manhã estrelas.